Fala, João! Tudo de bom para você? Obrigado por estar aqui acompanhando mais esse vídeo no canal Fala João Guilherme. Vocês dão muita moral para a gente. Estamos chegando perto de 200 mil inscritos. É uma galera enorme, hein? Muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam aí, deixem o seu like, comentem, interajam. Fiquem à vontade, né? Sempre aquela notificação ativada para você saber quando a gente lança um conteúdo. O círculo vicioso do Mengão. Se você for ver, o roteiro é sempre o mesmo. A informação que vem do jornalista Vene Casagrande, do dia de hoje, é que a diretoria do Flamengo irá se reunir com o Tite para, depois dos resultados negativos, e principalmente na Libertadores da América, conversar sobre o futuro. Eu não sei se quando você estiver vendo este vídeo, o Tite ainda será treinador do Flamengo. Essa informação que o Vene traz indica que o Tite está numa situação muito complicada. E se você for analisar, é um roteiro muito parecido com a maioria dos treinadores após a passagem de Jorge Jesus. Começou com o Domenech, foi assim. Aí o Rogério Ceni ficou algum tempo a mais, ganhou 3 títulos, brasileiro, carioca, Supercopa do Brasil. Aí o Rogério saiu, veio Renato Gaúcho. Renato teve um começo animador, mas depois não conseguiu conquistar nenhum título e sucumbiu. Paulo Souza chegou, também não deu certo. Uma situação bem parecida com o que está acontecendo com o Tite agora. Dorival Júnior deu certo, porque ele conquistou 2 títulos pesados, Copa do Brasil e principalmente Libertadores da América. Mas ele não ficou, não teve o contrato renovado. Aí veio o Vitor Pereira, também não deu certo. Veio o Sampaoli, que não soube administrar o vestiário do Flamengo, pelo contrário, só piorou a situação. E chegou o Tite. O começo foi até animador. Ele fez 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O início da temporada foi muito bom. O Flamengo parecia que estava arrumado, estava sólido, mas a partir de abril começaram a acontecer algumas coisas. Ele começou a poupar jogadores, veio a estreia na Libertadores, o início do Campeonato Brasileiro, algumas lesões aconteceram, o retorno do Gerson também mudou a forma da equipe jogar, o Arrascaeta saiu do time, o Pulgar também. O certo é que o Flamengo, o Cebolinha saiu do time, voltou recentemente, né? Voltou no jogo de ontem, que o Flamengo foi derrotado pelo Palestino. O certo é que o Flamengo caiu demais de rendimento a partir do mês de abril. E o Tite mostra que ele está, neste momento, perdido e não está conseguindo fazer modificações na parte tática do time e também na postura dos jogadores. Os jogadores mudaram inteiramente a postura em relação àquele time que vinha jogando até a decisão do Campeonato Carioca, que foi contra o Nova Iguaçu. Então, meus amigos, o círculo vicioso se mantém. Provavelmente sobrará para o técnico, mas existem outros elementos que são muito importantes nessa história. Os jogadores são fundamentais. Sem eles, nenhum treinador consegue executar o seu trabalho. O treinador pede, o jogador executa. E, principalmente, quem dirige, quem comanda, quem contrata, quem faz a gestão de futebol do Flamengo, que está entregue a Marcos Braz, que é algo que o presidente Rodolfo Landim não abre mão, mas que, no meu entender, aí está o problema. Porque Marcos Braz, que é um vitorioso na história do Flamengo, tem grandes títulos, momentos relevantes, tem se mostrado, na maioria das vezes, após a saída de Jorge Jesus, que não está comandando o departamento de futebol do Flamengo como deveria. Os jogadores, muitas vezes, têm uma força muito grande. Eles precisam de mais cobrança. E parece à distância que isso está acontecendo de novo e que o trabalho do Tite, que está ruim, está sendo também muito prejudicado por isso e vai sobrar para o treinador. Aí eu já antecipo uma pergunta. Se o Tite sair, quem vem, hein, para dirigir o Flamengo? É óbvio que vão falar de Jorge Jesus. Ele vem? Acho difícil. Tem uma proposta bilionária para renovar o contrato com o Al Hilal. Ele vai ficar aguardando situações lá na Europa, por isso que ele já declarou que não sabe se vai continuar no Al Hilal, porque ele sempre faz isso no final dos seus contratos. Ele joga isso no ar,
cria uma expectativa, diz que está com as portas abertas, propostas surgem e ele avalia a melhor possibilidade. Voltar para o Flamengo, eu não sei se isso está nos planos de Jorge Jesus. Até porque vale a pena lembrar, e isso não pode ser esquecido, que ele saiu do Flamengo após ter renovado um contrato. Ele quis sair do Flamengo, pagou a multa e foi embora. Opção do Jorge Jesus. Pandemia, longe da família, é verdade, mas ele renovou o contrato e a pandemia já estava aqui e ele optou por sair. Então, por essas e por outras, eu acho que dificilmente ele voltará. E quem vai assumir o Flamengo? Eu já ouvi muita gente falando de um nome que eu considero um absurdo neste momento, mas que eu acho que pode acontecer. Felipe Luiz, técnico da equipe sub-17 do Flamengo, que encerrou a carreira no final do ano passado, que tem meses como treinador de uma equipe juvenil. Não sei nem se tem ainda licença para trabalhar numa equipe profissional. Mas já há uma corrente muito forte na torcida e dentro do clube que acha que Felipe Luiz pode ser uma solução. A história do Flamengo mostra que isso muitas vezes deu certo. Carlinhos, quando assumiu a primeira vez, era um ex-jogador do clube e técnico das categorias de base. Virou um dos maiores da história do Flamengo. Andrade, em 2009, era um auxiliar técnico, não tinha experiência como treinador, foi campeão brasileiro. Jaime de Almeida, idem, em 2013, era um funcionário do clube, um auxiliar técnico, assumiu. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Então, a história do Flamengo combina com esses absurdos, que deram certo. Felipe Luiz, que tem tudo para ser um grande treinador, é muito competente, entende muito de futebol, e está se preparando. Neste momento, para mim, soa como algo absurdo, mas que pode acontecer. E se acontecer, em se tratando de Flamengo, pode dar certo. Só o tempo vai dizer. O certo, minha gente, é que Corinthians no sábado e Bolívar na quarta-feira. Se o Tite chegar lá, são 2 jogos que podem definir muita coisa. Concorda comigo? E aí? Deixe o seu comentário. E muito obrigado por acompanhar aqui o canal Fala João Guilherme. Se inscreva aí. E esse roteiro do Flamengo está repetido. Está repetido toda hora a mesma coisa. O time cai de produção, vai sobrar para o treinador. O dirigente vai ficar na dele, não vai sobrar nada para ele. Valeu, galera.